Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar. Na chuva, quando a chuva vem, melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Bom dia para todas, todos que estão aqui presentes, aqueles que nos assistem em casa. Hoje e depois, né, tem essa vantagem, quando vai ao YouTube, as pessoas podem assistir em outros momentos também. Meu nome é Silvio, sou diretor do Colégio São Domingos e estou aqui hoje para conversar sobre os temas que são, como a gente tem feito em várias oportunidades, sobre os temas que são quentes na escola, na sociedade, ou aqueles que são na sociedade reverberam o seu calor nas escolas. Eu estou com Isabel Kahn, nossa mais intimamente, Bel Kahn, né? Bel é professora da psicologia da PUC São Paulo, ela é também psicanalista, atende no consultório, ora sim, ora não, é também nossa supervisora, e mais pessoalmente, ela é minha cocomadre, né? Ela é madrinha de pessoas que eu apadrinhei também, né? Por opção, e isso nos aproxima mais ainda. Bel, bem-vinda, fique você vai poder ficar à vontade na maior parte do tempo. Só queria antes dizer, alertar as pessoas que nos assistem, que uma primeira parte dessa nossa conversa será uma parte que busca traçar em linhas muito gerais um contexto para a ideia de sofrimento hoje posta na sociedade, com um peso muito grande, né? E que nós queremos entender, tentar desfolhar um pouco o que tem por detrás disso, o que nos leva ao cultivo dessa expressão. Mas, primeiro, Bel, diz aqui o seu bom dia para todos, depois a gente dá partida. Vamos lá. Bom. Na segunda parte, o que pretendemos é abrir para o público presente para as questões que possam ser mais pontuais, que tragam, como a gente vai falar, de maneira mais abstrata na primeira parte, na segunda parte as questões mais pontuais, mais aquelas que são atualizadas no dia a dia, eu acho que podem vir nesse jogo, tá bom? Desculpa. Bom, imagine. Bom dia. É um prazer estar aqui, né? O sofrimento em questão é um tema um tanto polêmico e não sei se a gente pode falar disso sem uma certa dose de sofrimento, mas já essa acolhida, essa recepção, né? A cultura e a música que nos instiga a olhar para o sol que brilha, que aliás hoje brilha, né? E confesso assim que estou emocionada de estar aqui nesse espaço, podendo pensar questões que são tão caras, né, que não podemos nos furtar, e eu acredito muito no encontro, né, e mais do que nunca, não tem respostas rápidas, imediatas e perfeitas, talvez essa seja a chave da nossa conversa hoje, então a disponibilidade de estar aqui pensando com vocês, buscando respostas, talvez fazendo novas perguntas que nos levam a insistir na busca de respostas, é o que me encanta, e eu espero que o nosso encontro aqui possa ter essa perspectiva, né, de esperança, né, de poder projetar aquilo que a gente ainda não sabe. Por enquanto, vou parar por aqui, agradecendo muito aí a oportunidade de estarmos juntos. Esqueci de dizer também que Bel também é a avó de duas crianças do colégio, né? Essa é uma outra...
Tem aqui conosco muitos ex-alunos, tem alunos que estão fazendo estágio conosco, enfim, então ela é parte da comunidade, sem dúvida. Bel, eu queria começar te colocando de maneira muito ampla o seguinte: dados. A OMS, em 2019, apontava o Brasil como o país com o maior número de pessoas ansiosas em todo o planeta. Isso dá 18 milhões e 600 mil pessoas. Mas, apenas no primeiro ano da pandemia, 2020, 53 milhões de pessoas desenvolveram depressão e outros 76 milhões tiveram crises de ansiedade. Ao todo, são 129 milhões de pessoas com comprometimento de saúde mental. Isso dá um pouco mais da metade, quase 60% da população brasileira. Prevista mais ou menos, ainda nós não sabemos, que o censo ainda não se completou, mas pelas estimativas temos 210, 214 milhões de pessoas. Então, mais da metade é comprometida com saúde mental. Daí eu destaquei exatamente isso, saúde mental. Saúde mental, essa expressão passou a ser frequentada pelos meios de comunicação atualmente, com um impulso muito grande durante a pandemia. Isso pode significar que nós passamos a dar maior atenção às questões psíquicas. Ótimo, de um lado. Mas, por outro lado, essa referência à saúde mental, contraditoriamente, é feita para apontar a falta de equilíbrio mental, emocional, a falta de felicidade, a falta de capacidade para lidar com as adversidades, a falta de civilidade no convívio social. Enfim, a amplitude a que a expressão se refere é tão vasta que perdemos sua precisão e ficamos somente com o termo recorrente que nela está presente, a falta. Olhar o mundo pela falta é um traço que favorece imensamente a sociedade de mercado. De imediato, o mercado passa a oferecer produtos que prometem suprir as tais faltas, remediar as carências, resolver os vazios. Na escola, recebemos diariamente mais de 30 e-mails de projetos prontos a serem aplicados com a promessa de tratar supostos desvios socioemocionais dos alunos. Não conseguimos obter junto à Anvisa números oficiais do consumo de ansiolíticos, antidepressivos e de jovens, crianças e jovens, e a Ritalina, né, que é uma droga utilizada principalmente junto a crianças e jovens que supostamente têm TDAH. Mas, não tendo esses dados, porque a Anvisa foi desmontada em certa medida, então eles estão carentes de funcionários e tudo mais. Então, solicitamos e vamos obter essas informações praticamente em 20 dias, só lá para 15 de setembro que talvez elas nos cheguem. Chegando, nós vamos enviar a vocês também. Mas, de qualquer maneira, recorremos a uma pesquisa mais impressionista, deixa eu lhes dizer. Fomos até a farmácia, né? E consultei o farmacêutico que é presente na farmácia da nossa esquina aqui há muitos anos, muito experiente, né? E perguntei a ele qual é a impressão dele em relação ao aumento da venda de antidepressivos, ansiolíticos e Ritalina. E, da maneira como ele pôde, ele falou 500%. 500%. Isso já vinha num crescente, até a pandemia, já vinha num crescente fantástico. De 2001 para 2011, por exemplo, esses números eu tinha, o uso de Ritalina aumentou 1000%, até 2011. De 2011 para cá, isso então deve ter tido uma elevação espantosa. Bom, com isso que eu queria propor, então, uma questão para a Bel, né? Como é que a gente pode compreender esse fenômeno da visibilidade da manifestação de aspectos psíquicos tão alarmante?
E as soluções apresentadas, como a medicalização, servem apenas para confirmar o diagnóstico social ou ele traz mais complexidade para o contexto? Tem um ansiolítico? É uma brincadeira, mas é isso, é disso que se trata, né? Frente a uma pergunta, a uma dúvida, a dados que nos preocupam, catastróficos, coração dispara, sensação de, bom, não temos resposta, é imediata. Enfim, esse é o nosso desafio aqui, né? Não me apavorar com esses dados, e, bom, realmente estamos perdidos, ansiolítico para todo mundo, Ritalina para todo mundo. Ah, bom, podemos cair na indústria farmacêutica, sociedade de consumo, sim, é verdade, né? Aproveita desta necessidade de preenchimento imediato, de segurança imediata, de potência, então temos um remedinho que a cada ano vai se renovar porque ele esgota. São aspectos da questão absolutamente pertinentes, né? Não vamos desconsiderá-los. Mas o que é isso, né? O que revela? O que revela de cada um de nós e desse desafio enorme que é estar no mundo? Bom, para cada um de nós aqui, e certamente para as nossas crianças, bebês e tal, né? Numa sociedade que está muito fora de moda sofrer. Eu ainda vivi um restinho lá no século passado, em que, bom, quando crescer você vai ver, calma aí, espera um pouco. Criança é assim, já estava em transição. Mas, de alguma forma, né, vamos esperar, tem um tempo, a vida é assim mesmo, nem tudo é alegria, eram narrativas, não quer dizer que acabava com o sofrimento, mas dava um certo enquadre, que, neste momento, né, está muito fora de ordem. Nós temos que resolver rápido, responder rápido, estarmos felizes, estarmos plenos, né? Um pouco, bom, o que o Silvio colocou e que eu acho que reconhecemos. É o imaginário contemporâneo que nos rege a todos, crianças, pais, escola, né? Sociedade. Mas, ao mesmo tempo, o sofrimento está aí, né? Os sujeitos sofrem ou estão doentes, né? Estão deprimidos, estão ansiosos, estão hiperativos. E aí eu fui aprendendo, né? Eu fui, na verdade, virando psicanalista para tentar aguentar essas perguntas, né? Porque a gente não tem respostas imediatas. E uma perspectiva muito interessante que é, bom, os sintomas, os sofrimentos, dizem algo que insiste. Falam dos conflitos que cada um de nós temos na vida e no mundo. Então, as histéricas lá, numa sociedade repressiva e tal, como é que viviam a sexualidade, adoeciam, enfim, tudo isso não vamos entrar. Então, numa sociedade que diz, você pode tudo, você tem tudo à sua mão, você tem que ser feliz, né? É interessante pensar que a infelicidade existe. E aí não é infelicidade, é depressão, né? Você tem que fazer tudo e mais um pouco, você não pode ser frustrado. Faça o que você quiser, é uma sociedade, né, na qual cada um de nós, supostamente, tem direito de escolher o seu lugar, de escolher a sua profissão, de escolher a sua sexualidade, o seu corpo, enfim, você faz o que você quer com o seu desejo. Isto é um imaginário, mas está colocado para cada um de nós, né, no mandato contemporâneo. É uma conquista, por um lado. É bom você não estar aprisionado, supostamente, à tua classe social, ao teu corpo, à tua cor. Supostamente, né? Porque a gente sabe que as condições para desenvolver isso são muito complexas. Mas tem esse mandato, né? Busque ser quem você é, com 1000 ofertas. Mas tem sempre uma oferta a mais. Então, esta necessidade permanente de encontrar quem eu sou, de poder ser qualquer coisa, mas, ao mesmo tempo, eu não encontro nunca uma satisfação imediata, vai ficando quase insuportável, né? Isso que nós estamos chamando de sofrimento, né? E talvez os sintomas, né? Deprimo, não quero nada, né? Ou me agito sem parar porque eu preciso responder a tudo, olhar para tudo, responder os 450 mil e-mails, as redes sociais, enfim, né? A tal da hiperatividade que ela é, de alguma forma, sustentada por esta oferta sem fim. Então, oscilamos de uma hiperatividade nos sintomas mais que aparecem mais, você falou, né? A Ritalina, agora chama Concerta, né? Acho ótimo o nome, Concerta. Concerta o quê, né? Exatamente. Tem uma das medicações tem este nome, né? Um nome popular, não, um nome comercial, que é do mesmo produto.
Um antidepressivo chama Êxodos. Isso, não é? Interessante. Então, também isso, né? Então, eu falava assim, de alguma forma, esses sintomas, né, vão falando de, bom, tem uma hora que basta, né? Assim, eles refletem aquilo mesmo que a sociedade demanda e que como é que eu vou dar conta, né? Então, acho que isso num panorama muito geral. Com isso, eu não quero dizer que, bom, então tá bom, entendemos, vai passar, não, né? Temos que levar muito a sério essas expressões. Levar muito a sério, né, não é também, paradoxalmente, se panicar e ficar apavorado, porque foi o que não foi retórica. O Silvio foi falando, ai meu Deus, como é que a gente dá conta disso, né? Quantos milhões, já esqueci os milhões, eu com as estatísticas acabo sempre confundindo, né, da ordem, porque chega um momento que isso é tão excessivo que pode estar a serviço, por um lado, de nos alertar, por outro lado, de nos paralisar. Então, não tem saída, né? Remédio para todo mundo, psicanálise para todo mundo. E também que psicanálise ou psicologia, ou religião, ou paixões políticas, né? Ou uma arma na mão de cada um. Quer dizer, a gente vai vendo respostas rápidas, imediatas e sedutoras para acabar com os conflitos, com aquilo que a gente não sabe, com aquilo que ainda tem um tempo por vir, com a encrenca, que é o encontro com o outro, né? Estava lembrando do Freud, né, que falava que as fontes de mal-estar é o nosso corpo, que degenera, que adoece, as catástrofes e o encontro com os outros, que são imprevisíveis. Bom, isso eu diria que é universal. E a pandemia nos atualiza essa questão, que a cada época será permanentemente atualizada, né? Então, a pandemia trouxe, sim, a gente pode morrer, não são só os outros, né? Estava muito perto. A ciência não resolve tudo, tem um mistério aí, né? Porque a gente também vive ilusões no contemporâneo, né? Da ciência, da tecnologia, que vai responder tudo, a tecnologia até com os remedinhos, mas que teríamos todas as respostas, né? Bom, uma utopia, sabemos, não temos todas, mas a gente vive momentos ilusórios, né? De que, bom, sabemos algumas coisas, controlamos algumas patologias, e sim, avançamos muito, também não gostaria de que a gente, né, caísse na catástrofe e não sabemos nada. Serve de muita coisa. Mas, assim mesmo, nos encontramos em alguns momentos onde tudo fracassa. Assim, a gente falava, bom, eu, sujeito, posso ser qualquer coisa, mas eu não sei o que eu quero escolher, eu, indivíduo, e na sociedade, de repente, a pandemia, a ciência não resolve tudo, o contato com os outros, de fato, é apavorante, né? Assim, porque os mais... né? As crianças não podiam ver os seus avós. Aqui eu como avó, mas não era isso, assim, era muito, né? As crianças podiam matar os seus avós, isso era difundido assim. Olha só que inversão, né? Então, de repente, os avós, né, iam ser ameaçados por aquelas figuras, crianças puras, ingênuas, podiam ser bombas de morte, né? Com toda a revolução que foi isso, pensando nos paradigmas mesmo. Nos recolhemos nas nossas casas. Então, a relação com os outros ficou, de fato, perigosa, né? E isso se sustentou por muito tempo, né? Eu diria que, em alguns casos, até diminuiu algumas encrencas, né? A gente foi vendo que, para algumas, por um lado, era o inferno estar em casa fechado sem poder fazer nada, por outro lado, né, fomos nos acomodando, fomos descobrindo potências, né? As pessoas faziam pão, os pais tinham mais contato. Era encantador e era enlouquecedor. Acho que, de novo, eu gostaria de trazer isso, encantador e enlouquecedor, né? Da vida, da vida nas suas contradições e conflitos. Faz sofrer, faz sofrer. Sofrer é muito interessante, né? Na origem da palavra sofrimento, além de dor, mal-estar, incômodo, tem tolerância, paciência, resignação e suportar. Vejam só que palavras absolutamente fora de moda, né? Tudo que não se tem, a gente vai lá na internet e resolve rápido, né? O WhatsApp, eu quero falar com você, já põe no WhatsApp, já vejo se você viu, se você não viu, se está azulzinho, bom, aí a gente tira o azulzinho e a pessoa fica com raiva. Essa ilusão, né, de que é possível ter acesso ao outro para me resolver rapidamente, né? De que, bom, estamos sujeitos a isso. Eu vou falando
a gente precisa ter uma certa crítica, mas estamos submetidos a isso. Então, esse exercício da tolerância e da espera está absolutamente abolido, né? Vai ficando... E a ansiedade sobe, não me respondeu, não me ama, não me quer, enfim, né? Ansiedade, né? Expectativa, esperar, expectativa, ansiedade, vai tudo junto, né? E transformar em quadros psicopatológicos, né, é tentador, né? Aí tem remedinho para isso, né? Mas psicopatológico quer dizer assim, eu sofro, né? Tem uma manifestação subjetiva de mal-estar, de sofrimento, de angústia. Então, a gente tem que levar a sério isso. Não é bobagem, né? Não é produto da indústria farmacêutica ou produto da internet, não, né? Mas são as relações de cada um de nós com aquilo que a sociedade nos apresenta, né? nas suas conquistas e nas suas deficiências. Então, esse permanente encontro, né, com aquilo que eu quero, que eu não encontro imediatas respostas, que eu tenho ilusões de respostas. Então, eu vou para a escola e vou aprender. A gente ia para a escola, papai e mamãe não sabem tudo, papai e mamãe, né, também já ficou fora de moda, sei lá, papai, mamãe, a família, essas configurações todas, que por um lado são tão interessantes, que nos abrem para tantas possibilidades, né, que parece que resolve as opções limitadas e condicionadas a mandatos sociais muito rígidos. Sim, elas nos abrem, mas ao mesmo tempo elas não dão conta de tudo. Né? Então, estas diferenças, estas faltas, como você dizia, aquilo que falta para eu ter uma resposta imediata, para eu me encontrar, para eu ter o que eu quero, é só quando eu crescer, né? Aquela história famosa, só quando você crescer você vai lá, é um pouco verdade, mas não é tanto, eu tenho acesso a muitas informações. Né? Então, assim, quando eu vou dizendo isso tudo, eu espero que faça um certo sentido, para nos propormos, num primeiro momento que se prolonga, calma, deixa eu ver o que está acontecendo, me explica melhor. Né? Do que você sofre? Então, o que é o sofrimento que vira ou depressão ou ansiedade, né? Assim, muito rapidamente nesse registro da patologia e que está aí, né? E está aí nas pesquisas, então as pessoas e vira, né? E estarmos mais atentos às nuances. Né? Sofre do quê? Tô triste. Porque assim, a gente não fica mais triste, a gente não fica mais, a gente está deprimido ou a gente está ansioso. Né? Eu vejo muitas vezes na clínica assim, bom, eu não sei, eu vou falar um exemplo bobo, mas é das bobagens que talvez a gente esteja atento às nuances. Existia uma paciente clássica, com síndrome do pânico, enfim, e ela, bom, tinha se separado, várias questões, não vou dizer, e ela me descreveu assim, estou indo na festa, eu acho que meu pânico está voltando, Bel. Por que o pânico está voltando? O que aconteceu? Não, eu ia sair com fulano de tal, né? Encontro no Tinder, essas coisas. E eu fui no guarda-roupa e meu coração disparou que eu não sabia com que roupa escolher para estar bonita. Eu falei, isso é pânico mesmo, né? Quem é que não fica aflito quando vai ver o primeiro namorado? Enfim, né? Com que roupa eu vou? Né? Então, eu pego, para a gente descontrair um pouquinho, né? Mas quando é o nosso filho que está sofrendo, quando é o nosso filho que está angustiado e que está nos enchendo o saco horas, ou que não sai de casa porque, né, não consigo nem formular que o problema é a roupa, porque eu estou mal com o meu corpo, o meu coração disparou, e é pânico, e é ansiedade, é depressão, enfim. E, de novo, não acho que é para a gente não estar atento, mas, às vezes, né, é um pouco se acalmar e dizer, mas o que está acontecendo? Vamos lá, filho, né? Vamos para a balada. Não vamos pra... Ou assim, eu também não quero que ele vá para a balada, né? Porque droga, porque isso, porque aquilo, porque o perigo do mundo, porque... Então, todas essas informações que temos e que são realidades vão também nos contaminando e nos paralisando, e quase que assim, bom, você está em casa quietinho, né? Até o limite está tudo bem. Está tudo bem? Acho que está. Deixa um pouquinho. Socorro, não estou sentindo nada. Nem medo, nem calor, nem fogo, não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me empreste suas penas. Já não sinto amor nenhum, já não sinto nada. Socorro, alguém me deu o coração.
Qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Socorro, alguma rua que me dê sentido. Em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. Socorro, eu já não sinto nada. Nada. Em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Obrigada. Lindo. Mas também preocupante, né? Fala a letra, o Arnaldo cantando, ele está contando um pouco para a gente dessa condição de blindagem, né? Diante de uma reação que não é a reação, digamos, mais corajosa, né? Mas é a reação da tentativa de encasulamento, assim, né? De encasulamento, de proteção, de blindagem, ao ponto de não sentir mais nada, né? De alguma maneira, Bel está falando também dos tratamentos e dos anestésicos, vamos brincar assim, né? Os anestésicos que nos ajudam nesse processo de blindagem, né? De esquecer que estamos no mundo, né? E um mundo inóspito, como a gente também já está falando. E deixa eu ler só um trechinho aqui, uma citaçãozinha, que diz o seguinte, é uma queixa. É impossível passar os olhos por qualquer jornal de qualquer dia, mês ou ano, sem descobrir em todas as linhas os traços mais pavorosos da perversidade humana. Guerras, crimes, roubos, linchamentos, torturas. É com esse aperitivo abominável que o homem civilizado diariamente rega seu repasto matinal. Super atual, não é? Da metade do século XIX. Isso é um escrito de Baudelaire, né? Na primeira metade do século XIX. Então, praticamente há 200 anos, ou quase isso, essa situação já estava posta, né? E aí tem uma questão que é também desse tempo, que é o tempo do surgimento das grandes metrópoles, quando a gente começa a ter uma estimulação enlouquecedora, né? Para nós não, né? Que já estamos no paroxismo disso. Mas para aqueles que viviam no século XIX, era enlouquecedor ter que seguir os sinais de placa, o trânsito, as coisas que não havia até então, eram inéditas, né? Então, de repente, esse funcionamento do cotidiano pelo choque começou a causar a sensação que é essa de que, assim, eu não dou conta. Não é possível, meu sistema perceptivo não dá conta de tudo isso. E houve um sociólogo lá, alemão, que disse o seguinte, sobre a vida mental das metrópoles, né? Ele diz, é esse o momento em que se desenvolve um comportamento defensivo, um comportamento que é o comportamento blasé, que as pessoas começam a não querer receber tanta estimulação e blindam-se. Não havia os Concerta, não havia os êxodos. O que se fazia? Não, deixa de ler jornal, deixo de responder aos estímulos, eles existem, mas eu finjo que eles não me concernem, que eles não me afetam, né? E esse comportamento blasé
foi uma das características para os indivíduos no século XIX. Rapidamente, é também nesse momento que surgem entretenimentos de massa. O cinema explodem, não é? Que é uma outra maneira de sair de si, que é uma outra maneira de sair do cotidiano que me afeta demasiadamente, não é? Bom, a pergunta é, será que hoje nós temos alguma correspondência com essa situação do século XIX, inclusive com a quantidade de recursos de entretenimento de massa, que agora não precisam ser sediados numa sala, não precisam de um lugar específico, uma tenda como um circo, o teatro, eles estão à palma da mão. Literalmente, eles estão nos celulares. E aí tem uma pesquisa da McAfee. McAfee é aquela empresa que faz antivírus, né? É uma pesquisa da McAfee que diz que as crianças e adolescentes do Brasil são os que mais utilizam aparelhos eletrônicos no mundo. É tudo catastrófico mesmo, só para provocar a Bel, tá bom? Não é para todo mundo ficar em pânico, não. Eu tenho, assim, uma amiga muito querida que dizia, bom, Bel, você é aquela que quando morrer vai ter lá no túmulo, aqui jaz uma esperança. E, olha, é verdade, acho que sigo nessa militância, né? Então, assim, vou ficando brava aqui com o Silvio, falei, Silvio, a gente quer aproximar a comunidade, né? Assim, a gente poder pensar, né? Assim, o que né? Como a gente vai suportar essas manifestações e tal. E você vem, bom, e eu fico fascinada em poder conversar, né? Essas questões que sim, mas elas nos lembram. Bom, então o sofrimento estava lá e a gente pode pensar o pão e circo de Roma, enfim, a cada época as tragédias estão postas e se a gente olhar para elas a gente morre de pânico, né? Eram os demônios, enfim. Então a questão não é atual, né? É do século passado, é reativada hoje. Agora a gente tem essa democratização das informações, então as nossas crianças também são expostas, né, muito rapidamente. Bom, a gente passou do Covid para a guerra da Ucrânia, foi muito interessante, e era uma guerra que tinha crianças muito parecidas. Bom, nós que fazemos parte desse universo branco, né, porque sempre eram os outros, né, assim, a África, até com muita solidariedade, não numa mas era sempre distante. De repente, né, estava aqui, e as guerras chegam, então não é só no jornal de quem sabe ler e dos adultos, né, tá no celular isso. Eu lembro que eu também fui chamada. Como é que a gente explica? Não era mais a Covid, era como é que a gente explica para as crianças a guerra, né? Então, eu fico aqui tentada, por um lado, a gente pode, né, retomar essa discussão, mas de aproximar das questões que vocês estão vivendo, né? Porque, sim, tem o entretenimento, e a gente ia para se distrair e alienar, mas também para nos sensibilizar. Veja a música. Estou aqui sem sentir nada, mas, por favor, me dê uma alma penada. Quero uma alma. Então, tem uma solicitação. Não estou conformado, não é bom estar retirado aqui. Eu quero sentir. Isso é muito interessante. E também nas medicações a gente vê, as medicações não funcionam mais, ou então começa a dizer, mas eu não estou sentindo nada. Porque isso, eu não sinto a dor e o sofrimento, mas também não sinto prazer, não sinto tesão, enfim. Né? Então, vai tendo ainda bem, algo que fracassa nessa ilusão de que está tudo resolvido. Né? Porque um pouco de resolução precisamos, não dá para ficar em dúvida, ansioso, angustiado, sem saber nada o tempo todo. Mas são sempre respostas provisórias, né? Porque a vida está tão cheia de coisas que eu estou curioso. E aí é uma delícia olhar para as crianças. As crianças são curiosas, elas vão lá, elas xeretam, elas querem, né? O Benjamin, que uma hora a gente até lembra do tédio, enfim, que a gente pode falar que está meio fora de moda também o tédio, mas que é uma condição de pensamento, ele fala muito, né? As crianças conhecem o mundo, né, revolucionando, e com os restos das barbáries, eles inventam histórias. Né? As sucatas, os lixos nas brincadeiras. Então, eu tomo essa frase como isso, assim, com a barbárie, né? Com isso que da civilização e tal, tem algo que inquieta, né?
As crianças perguntam ingênuas, elas não entendem bem a morte, né? Mas na ingenuidade das perguntas das crianças, que nos constrangem, né? Tem essa... Não estou paralisado frente à Covid que vai matar todo mundo, né? Tenho medo, mas tenho uma curiosidade, e é nesse espaço, né? Então, o próprio entretenimento, mesmo aqui, a gente tem rápidos acessos, mas dá para procurar mais, e de repente entra outra informação, né? Que pode ser sacana, que pode ser a deep web, que entra mesmo, mas entra outras informações que me desfocam daquela obsessão que eu estava, né? Então, assim, a gente também viu, eu tenho sérias questões, porque sou de outra geração, sou pré-histórica com esses instrumentos, e é muito fácil criticá-los por isso, mas também a gente viu a potência que eles têm, né? E seguem tendo, hoje mesmo, não está todo mundo aqui, estão nos ouvindo, enfim, eu fico com pena de não saber o que as pessoas estão pensando, já eu posso perguntar para vocês, espero que a gente possa trocar, mas eu acho que essa é nesses descompassos, alma penada, me chame, das produções culturais, inclusive. Então, o cinema, o teatro, a pintura, né? Assim, aquilo que as palavras não dão conta, elas organizam precocemente, é que a gente vai se encontrar. E que a gente não cessa de perguntar, né? Então, as medicações tem uma hora que não funcionam, né? Aí volta, a psicanálise está em crise. Olha, não é defender a psicanálise ou não, mas o sofrimento continua, e eu quero saber o que eu tenho, né? Então, acho que esse é o convite, quando eu falava, vamos ver as nuances, né? Na hora que vem esse pacotão, então, sim, o filho não está querendo sair, né? Ou está querendo sair muito, né? Como é que a gente vai regulando isso? Como é que a gente suporta não ter todas as respostas, mas algumas a gente tem. E se amanhã eu preciso acordar cedo porque eu trabalho e você precisa acordar cedo para ir para a escola, não vai dormir depois de não sei o quê, vai desligar o celular, né? Isso a gente sabe. Vai ficar frustrado e tal, vai. Talvez alguns transgridam, né? Mas agora, se é fim de semana, de repente, por que não? Né? Aí como é que a gente se organiza? Enfim, então, alguns saberes a gente não tem todos, né? E acreditar em alguns saberes que a gente tem provisórios, para dar um enquadre naquilo que está acontecendo, né? Meu filho está muito angustiado, eu não estou entendendo, eu estou preocupado, vou lá, começo talvez na escola porque eu confio, e vou lá, né? Estou vendo a Roberta aqui, vou lá desabafar. Né? A Roberta não vai ter todas as respostas, a cada um, né? Aqui, você está na minha frente. Não vai ter uma resposta imediata, mas se dispor, né? Como uma rede de sustentação que está preocupada com as questões de educar as crianças. Já... Bom, eu preciso pensar sobre isso também. Tenho algumas respostas, vamos pensar juntos. Enfim, vamos, né? Observar lá que eu observo aqui, vamos conversar e, eventualmente, procurar as devidas, né, instâncias. Né? Uma hora você falou, você é responsável pelas suas escolhas, né? Olha que... Mas é assim, está dito, né? Está dito em tantas literaturas, enfim. E como é difícil isso. Ao mesmo tempo, a gente tem que ser feliz, e é para ser feliz. Aí, na hora de ser responsável, não dá, né? Então, vou lá, pinto o cabelo, né? Faço daquilo que você estava dizendo. Eu diria que, antes de tudo, que me parece que é o que você está, né, trazendo e compartilhando aqui com vocês todos, que talvez queiram trocar, é poder suportar um pouco essas manifestações. E algumas dizer não. Quando você fala, tem horas que eu não aguento, eu estou transbordando. Olha, estou cansada, não estou com paciência, agora não dá, chega. Né? Isso também é importante. Você falava do limite, quer dizer, claro, o limite consistente, tá, sempre temos que buscá-los. Mas, em alguns momentos, o limite é agora eu não aguento. Né? Eu não aguento, mas estou aqui. Você é meu filho, você é minha filha, amanhã a gente se vê, amanhã a gente conversa, né? Então, não é assim, me destruiu para sempre, vou sumir. Naquele momento é aquela vontade. Né? Então, acho que poder suportar isso, né? Porque o filho está, de fato, submetido, né? Ali, às condições que a família pode dar, para o bem ou para o mal. Né? E essa responsabilidade temos, está na sociedade, está nas leis, os pais são esses responsáveis, né? Com toda a encrenca que é isso. Né? Então, acho que esse diria que às vezes passa por aí, a gente nem sabe muito bem, mas eu estou cansado, este pode ser um limite. Claro que não pode ser sempre assim, né? Então vem a disponibilidade de poder, bom, ou nas suas terapias, ou no dia seguinte, acalmou, conversa com a rede, né, com madre, amigo, né? Vai, às vezes olha na internet, mas, enfim, tem um tempo, né, de pensamento, que eu acho que é importante a gente restabelecer aqui. Né? E para pensar, a gente precisa ter tempo e não se preencher imediatamente de respostas.
né? Porque senão a gente consome rápido. Não sei, deixa eu pensar um pouquinho. Deixa eu lembrar, que é o exercício na escola, que é tão difícil, que se luta tanto hoje com essas ilusões de preenchimento. Então, acho que esse é um ponto que eu diria. Provisoriamente, né? Acho que a gente não vai amarrar tudo. Também você falou assim, bom, precisa sempre se divertir, precisa sempre ter alguma coisa, não ter o vazio. O Silvio me cochichou aqui do tédio, acho que como lidar com vazio, né? Mas acho que muitas vezes é isso assim, não sei, espera lá, vamos dar uma volta, vamos pensar, porque se a gente, né, também poder dizer, olha, não sei agora, espera um pouco, vamos pensar, quer dizer, trazer o vazio ali para a relação, né? Eu não diria um vazio, mas é uma falta de resposta imediata, é um compromisso, eu vou pensar, te prometo, né? Ou agora a gente está muito estressado, vamos dar uma volta? Você falou da cidade, né, e do fechamento, eu lembrei do flaneur, já que estamos aqui no saudosismo, né, que o Baudelaire dizia, flanar pela cidade, né, porque era essa coisa meio do tédio, meio como é que você usou a expressão? Do blasé, né, o limite assim do blasé e do deprimido, do blasé e do que está flanando, buscando alguma coisa, é sutil. Então, talvez a gente pudesse, sabe aquela coisa assim, o que cada um... Vou dar uma volta, vou refrescar, né? Se não pode estar na praia, no campo, não sei o que, essa cidade que é tão barulhenta, mas sim, vamos dar uma volta no quarteirão, vamos para um parque, enfim, essa ideia de não ter uma resposta imediata de um consumo imediato, né? Que distende no tempo, acreditar nisso. E que não é só na academia onde a gente está exaustivamente resolvendo a nossa ansiedade no corpo, né? Porque parece que para a gente usar o corpo tem que ser num lugar. Então, acho que resgatar um pouco esses deslocamentos em tempo e espaço, sem muitos objetivos claros. Vamos sair para ir ao shopping, que seja, mas mais do que no shopping comprar coisa, o que acontece no caminho, sabe? Acho que esse esforço de olhar em volta, de distrair, né? Distração não é falta de atenção, né? A distração ela é importante também. Né? Senão vai virando também déficit de atenção. Né? Não sei, do que você foi falando, eu sei que não são respostas fechadas, mas eu acho que são assim essas aberturas, esse basta nessa confusão que eu estou e vamos pensar um pouco. Ontem minha filha ia sair, uma baladinha tal, eu me lembrei quando ela falou você é responsável pelas suas escolhas, né? E esse tempo. Bom, ela estava saindo, tá? Eu falei, bom, então tá, se cuida, tá, ó, atenção com as suas escolhas, presta atenção. E ela riu. Ai, mãe, eu tô até agora tentando entender. Tô até agora nesse tempo, assim, tentando entender o que foi esse absurdo que eu falei. Ai, cuidado com as suas escolhas, tipo... A gente fala um monte de bobagem, sabe? E tudo bem, desde que a gente não precise provar que é verdade absoluta, foi bobagem ou não é, ou enquanto eu acredito que é verdade, sabe? É a nossa verdade aqui dessa família. Isso também traz segurança, nem que seja para achar ruim, achar minha mãe chata, mas tem alguma coisa que eu sei o que achar, sei o que minha mãe vai pensar, meu pai, enfim. Né? Isso também dá um certo alívio, porque se também a gente se coloca, não sabemos nada, vai ficando insuportável, né? A gente sabe de vez em quando um pouquinho. Sinto muito, mas eu vou dizer o que eu sei, sabe? Deixa eu entrar, então, de um outro jeito. O Bel disse que eu estou aterrorizando aqui, depois eu volto para o terrorismo. Mas nesse intervalo, vamos dizer, trazer uma experiência também que desloca. Né? Nós estamos falando, principalmente, de uma relação... de hierarquia em relação às crianças, nós estamos dizendo do quanto nós precisamos acolhê-las, do quanto nós precisamos nos preocupar com a sua saúde mental, do quanto nós precisamos estar atentos a elas, colocar limites, etc. E eu tenho um filho de 3 anos, né? E esses dias por motivos vários, estava completamente arrasado, saí daqui da escola acabado e dizia com as emoções no calcanhar. E eu o peguei na sala e fomos embora para casa. E ele percebeu que eu não estava com toda a atenção para ele. E aí a reação é de provocação. E ele sabe muito bem fazer isso. Né? Com 3 anos já é idoso. Então, ele provoca. Eu tentei explicar, tentei dizer para ele do cansaço, tentei dizer para ele que hoje não dá, não adiantava e tal, tá bom. Bom, feitos os cuidados noturnos,
está alimentado, já tomou banho, escovou o dente, vai dormir. Ah, não, eu vou ver televisão, eu quero ver televisão, eu quero ver televisão. Tá bom. Hoje você vê televisão. Vai lá, liga a televisão e eu me retiro e vou para o meu escritório e tranco. Ufa, falei. Toque, toque, toque. E não esperou a porta, não esperou a resposta, abriu a porta e disse para mim: papai, você pode conversar comigo? Louco, saí correndo, claro, vamos lá. Fomos à cama, ele escolheu a cama e ali ele estava com dificuldade de começar a conversa. Eu falei: você deve estar querendo entender mais o que está acontecendo. Então, eu estou te contando, estou sem disponibilidade para ser alegre com você, para brincar, para preciso organizar um pouco e para isso eu preciso ficar sozinho. E aí ele respondeu para mim: papai, você não precisa ficar sozinho, eu estou aqui do seu lado. Eu vou ficar a noite toda do seu lado, pode ficar aqui comigo. Né? Então, o quanto que a criança também tem uma capacidade de acolher-nos nos nossos sofrimentos, vamos dizer assim, de dar respostas também, de nos colocar assim, suspende isso. Olha para aqui que tem uma coisa muito mais gostosa, que é esse encontro de nós dois. E agora ele está sossegado, eu não vou mais te provocar. Né? Quase isso que ele estava dizendo para mim, mas que é um jogo que também nas crianças a gente pode buscar algumas, não respostas, mas alguns índices de como suportar a existência. E aí vou dizer de um outro jeito. Né? A existência, se no maior parte do tempo ela exige que nós a suportemos, existem alguns momentos que são lampejos, que são situações que são muito especiais, que marcam em nós, deixam uma tatuagem na gente, daquele momento que foi o momento em que eu senti que eu estava em equilíbrio com o mundo, quiçá com o universo. Tudo fazia sentido. E a minha existência também fazia sentido. São raros esses momentos. São epifanias. São aquilo que nós chamamos, na escola especialmente, de experiência. Experiência não é o que acontece o tempo todo. Experiência é aquilo que nos faz ter essa sensação de conexão com o mundo, com o universo, que dá sentido para a nossa existência. Com a blindagem, com o comportamento blasé, com as drogas lícitas e ilícitas, com os alinhamentos que nós buscamos constantemente, será que nós damos tempo para as experiências acontecerem? Essa questão vem junto com uma outra que o grupo aqui pode ensejar. A questão do tédio. É isso. Sabe esses dias em que horas dizem nada? E você nem troca o pijama, preferia estar na cama. Um dia a monotonia tomou conta de mim. É o tédio cortando os meus problemas, esperando o meu fim. Sentado no meu quarto, o tempo voa. Lá fora a vida passa e eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio. Sabe esses dias em que horas dizem nada? E você nem troca o pijama, prefere estar na cama. O dia, a monotonia tomou conta de mim. É o tédio cortando os meus programas, esperando o meu fim. Sentado no meu quarto, o tempo voa. Lá fora a vida passa e eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio. Tédio. Tenho o programa
tédio, esse é meu drama. Olha só, por que trazer o tédio de volta? Porque Bel disse desse tempo que nós precisamos alargar para pensar, para organizar, para elaborar melhor, né? E é um tempo que praticamente nos é negado na sociedade contemporânea. Nós precisamos subverter a dinâmica contemporânea para adquirir esse tempo. Mas, por outro lado, né, é muito fácil esse intervalo entre a produtividade incessante, entre a pausa. Comumente isso é entendido como não estar fazendo nada, é entendido como nada está acontecendo na minha vida, né? E, não raro, tanto famílias quanto estudantes trazem para nós que é essa a principal motivação, o tédio é a principal motivação para o desânimo, para a busca de prazer nas drogas ilícitas, para a desatenção, né? Eu estou desatento porque eu estou entediado. Sim, na perspectiva da psicanálise, tem alguma coisa que dê para a gente falar sobre o tédio? Porque me parece que, pelo menos nesse anjo dos anos 30 do século XX, né, que eu considero Walter Benjamin, essa figura angelical, esse filósofo que fala por fragmentos, que vive colhendo fragmentos na vida, na cidade, etc. Ele é genial. E ele havia períodos que ele passava na Biblioteca Nacional Paris sem escrever uma linha. E alguns maldosos diziam que ele só ia para lá porque ele estava numa pobreza danada, só ia para lá porque lá tinha aquecimento central, né? Então ele ia lá para não fazer nada. Mas ele escreve sobre o tédio, ele diz, é o ninho onde o pássaro da imaginação bota seus ovos. Isso muda um pouco, né? Então, eu não sei como é que a Bel trata esse ninho, se ele é um ninho vazio. A gente não combinou, né? Mas um dos interlocutores, quando se fala psicanálise, gente, a psicanálise não está aí para resolver tudo, nem explicar tudo, né? Acho que ela é um suporte para mim, para muitas coisas, mas se a gente não conversar com os outros, né? Não ouvir as músicas, os poetas, enfim. E Benjamin é um interlocutor, né? Para mim, muito privilegiado, né? Desde o que eu falei lá, quando ele fala E é interessante que são fragmentos, ele vai pelos fragmentos, né? Não tem uma teoria toda fechada. Então, fragmentos sobre brincar, né? Que eu trouxe aqui, quando eu pensava lá os meninos de rua, ele me ajudou a pensar muito, né? Porque assim, eu sou, né? Trabalhar esses dramas sociais, esses lugares, né? Então, as crianças de rua, enfim, não vou contar aí todo o meu trajeto, mas eu me lembro uma vez que eu estava lá com o Projeto Quixote, falando da ludicidade, e o Benjamin, né? Então, essa frase, né, de que a criança reinventa o mundo a partir dos traços da barbárie. Então, são iluminações, né? São faróis muito caros para mim. E essa disponibilidade, bom, talvez sim, se ele fosse para se aquecer porque estava pobre, que bom, né? Que bom que achava um lugar onde ele podia, primeiro, se aquecer, estar em conforto, porque a gente, quando está, né? O atendimento às necessidades vitais, a gente viu muito isso na Covid. Bom, é a vida, sim, é a vida. Agora, os limites da vida, né? Se é só comida, se é não contato, a gente pode discutir bastante. Então, eu diria que bom que ele pôde encontrar e seguir pensando. E tem uma frase do tédio que ele fala, né? Não só essa, como ele diz que o tédio é o equivalente do sonho, né? Em relação, se o sonho é uma distensão para o psíquico, para o sujeito aparecer, o tédio é uma distensão para o social, né? Absolutamente necessário, é Benjamin, né? Para poder justamente fazer um contraponto, encontrar. Então, né? Se foi lá o Benjamin descobrindo as coisas que ele nos diz, então poder ter esse espaço, né, de fazer uma ruptura, não se fechar completamente, né? Então, o Blasé, mas eu fico tomado por todas essas excitações e angústias, enfim, cada um no seu ponto, seja pela cidade, seja pelo meu drama, seja, né, no nível que for, isso que eu digo, a gente tem que levar a sério,
e o tempo necessário, essa recolhida, né, para poder ou pensar, ou me distrair, ou recuperar forças, ou me aquecer, né, deste não fazer nada, de uma não produtividade, de não responder imediatamente, né, mas em algum momento responder. Então, no contemporâneo, esta expressão, como bem diz, né, eu não estou fazendo nada, ou então eu estou deprimido, porque está legitimado pela patologia, a depressão dá um quadro, dá um nome, né? Então também eu me descomprometo, né? Não é que eu parei, estou cansado, estou angustiado, não, estou deprimido, né? Numa totalidade que impede, inclusive, talvez esse deslocamento. Então vamos tomar cuidado, né? Mas, bom, é assim que é. Por isso mesmo, acho que a minha convocação, né, para vocês. Bom, deprimido como? Me conta um pouco mais. E não é só, tudo bem, na análise a gente vai fazer isso. Mas, às vezes, né, os pais, quando estão aqui, ou a própria escola, né, assim, estou deprimido, não quero nem pensar. Bom, tá bom, mas não pensar nada, né? Vamos aqui, está na escola, alguma coisa tem que se interessar. Vamos ver o que a gente pode te oferecer, né? A gente está do lado da escola. Do lado de vocês, também um pouco isso. Se há um fechamento total, claro, vamos buscar as ajudas, né? Então, eu diria que esse também, né, e a Antunes é precioso, bom, é o tédio, estou aqui, não estou contra fazer nada, no mundo lá fora acontecendo 1000 coisas, às vezes a gente precisa se permitir também, né, desse recolhimento, desde que ele não vire um modo permanente de vida, né, mas momentos de distensão, momentos onde a gente fala para a tudo isso, né, sem eu saber exatamente para onde eu vou. Eu acho que tem essa ideia, né? Nada está muito interessante, eu não sei para onde eu vou, então é um tédio, né? Talvez a expressão tédio seja mais ampla do que a depressão que vai para a psicopatologia, né? Para a patologização, mas está fora de moda também. Acho que eu não sei nem se a gente... Será que se a gente perguntar para os nossos crianças o que é tédio, eles sabem, né? O que é depressão, sabe, né? Assim, todo mundo vai falar que tem um amiguinho, tem não sei o que lá. É interessante a gente pensar, e é assim, né? A linguagem muda, não tem nada de errado aí, né? Não é que a gente precisa ensiná-los sobre o tédio, né? Mas talvez está mais atenta a essas manifestações que são paradas provisórias e que tem esse caráter mesmo, estou de saco cheio, né? Um jeito feio, popular de falar, mas que nos aproxima disso. Então, não nos apavorarmos, mas também não nos instalarmos. Bom, né? Porque também não é que, né? Como é que é? É o ovo onde pode germinar, mas também tem condições para o ovo germinar. Então, de vez em quando a gente vai lá, bate na porta e pergunta, tá tudo bem? Vamos dar uma volta. Chega, ele está aí no quarto, vamos dar uma volta. Não é que dá uma volta para, né? Mas assim, vamos dar uma volta e ver o que acontece? Vamos conversar um pouco com o teu filho. Né? É interessante isso. Provocou. Essa parada do Silvio, tem algo novo que se instala ali. Posso ver televisão, sei lá, estou imaginando. Né? Dá uma parada, dá um susto. Aliás, eu queria também trazer a dimensão do susto. E aí pode voltar. Espera lá, vamos conversar? Né? Estou aqui, enfim. Então, acho que são esses rompantes com alguns ciclos, né? Eu trabalho muito também aí com os bebês, que nos ensinam muito, e tem pesquisas muito interessantes que apontam para a importância do susto e da surpresa para a constituição subjetiva, para o sujeito poder suportar. Então, assim, um bebezinho, se ficar só no colo sem nenhuma surpresa, né, não vai conseguir se desenvolver. Então, crianças que estão nas brincadeiras, nessas caretas, as músicas falam muito dos sustos, então elas anunciam a função, né, provocativa de vida que o susto traz. As crianças brincam de assustar, né? Então, dentro de limites, é claro, se chorou demais, a gente vai lá e pega no colo, mas às vezes chora demais e de novo, as histórias de terror, né? Então a gente vamos lembrar disso, né? De que o mundo pasteurizado, né, não dá conta, né, de trabalhar todas essas contradições, mas acho que tinha uma mão aqui, né, levantada. Qualquer coisa agradecer, né? Acho que é precioso uma troca dessa no momento que a gente está vivendo, anterior à pandemia, pós-pandemia, com certeza. Quanto a tédio, foi uma palavra que eu aprendi com as crianças, porque na minha geração a gente ficava sem fazer coisas, e eu que sou das artes cênicas tenho total ligação com a imaginação. Esse espaço de pausa que te permite elaborar outras realidades que também acho que faz parte da saúde mental, né?
Mas eu acho que assim, fico emocionada porque eu vejo vocês trazendo coisas que conversam muito, e eu sinto que tem um aspecto da vida moderna, além da aceleração, além da alta produtividade, essas demandas todas, algumas coisas que a gente comprou, né, no inconsciente coletivo, não sei se seria justo dizer dessa forma, algumas verdades que são muito contrárias à nossa espécie, que é coletiva, que sobreviveu perto de outras espécies tão frágeis, a gente é tão frágil e outras tão fortes, a gente sobreviveu porque a gente tinha a cola do coletivo, né? E um pouco a vida moderna vem de uma ideia de performance e de, como posso dizer, eu cuido do meu, eu resolvo as minhas questões, eu dou conta, né? E a gente tem uma força no coletivo imensa. Isso aqui que a gente está fazendo é uma demonstração, né? Compartilhar angústia, compartilhar questões, né? E assim, eu sinto um pouco, e a minha pergunta, porque isso está muito forte, claro que quando, aí falando do ofício, né? A volta agora, né, com o teatro, a gente sente que o ser humano precisa muito, né, uma necessidade de conexão, que aí o que seu filhinho te trouxe, que eu acho que é tão forte. A gente conversa muito em grupos de WhatsApp dos pais, né, e a gente vê, às vezes a gente acha que a gente está passando por um problema que é só a nossa família. Gente, está todo mundo, né, numa tempestade grande, né? A pandemia puxou a gente para um lugar, acho que foi um professor sofrido, mas trouxe aprendizados incríveis, né? De conexão realmente com o sofrimento, né? A vida é feita de momentos doces e de momentos amargos, né? A gente celebra muito os doces, mas a gente não vê o que aquele momento amargo está trazendo de potência para ter o desenvolvimento individual. E eu, assim, com meu filho, eu tenho 2 filhos, um de 32 anos e um de 12, aquela animada, um hiato muito grande de 20 anos. Sem tédio, espero. Né? E assim, a diferença de geração e de desafios é imensa nessas duas vivências de maternidade. O meu filho pequeno foi quem me trouxe a palavra tédio, né? O Gabriel nunca tinha me trazido, né? E o Gabriel tinha muito mais atividade coletiva do que o Samuel tem, porque a gente está vivendo outros momentos. Eu fui criada na rua, eu brincava na rua no Rio de Janeiro, hoje em dia as pessoas têm medo de bala perdida, não é? Então, assim, a gente está vivendo, acho que, modificações, mas, assim, para mim, o mais forte e que essa conversa está trazendo na verdade, é só um agradecimento por essa parte, é a conexão, porque a gente precisa retomar isso. A gente comprou muita coisa esquisita nessa modernidade, né? E a ideia de individual ficou pesada, a gente perdeu os clãs, perdeu os encontros, tá? Acho que pode, né? Roda um pouco, depois a gente. Eu queria primeiro agradecer. Oi, Bel, obrigada, que bom que você está aqui. Dizer também que, pelo menos para mim, não sei para as outras pessoas, é a primeira vez que eu volto num espaço coletivo na escola presencial. E a gente fez muita questão de vir presencialmente, e até ouvindo alguns exemplos, e até cochichando aqui do lado, a gente pensou, puxa, algumas dessas coisas talvez fiquem gravadas, né? E a gente vai ter que se haver com algo tão... Estamos aqui, a maioria de nós como pais, né? Um tanto quanto aflitos com alguns acontecimentos, né? Então, pensando, que coisa é essa da gente ficar expondo nosso sofrimento na rede social, né? Sei lá, estamos falando de coisas que nos inquietam, né? Então, era isso, só um preâmbulo, assim, para também dizer da importância de ser uma discussão não no grupo de WhatsApp, da insuficiência desse espaço, que ainda que seja legítimo, necessário, é o que existe, temos, ok, mas estar aqui, né? E aí, puxando um pouco para essa ideia do estar aqui, pensando, tenho escutado muito, até por conta do meu trabalho, de como
as escolas têm vivido cenas muito disruptivas. Muito disruptivas. Não vou trazer exemplos, até porque nem são necessariamente dessas escolas, mas talvez, assim, vou retomar esse, né? Para só ser para a gente ficar em um exemplo só, né? Pintar o cabelo dentro da escola, né? Essa ideia de o que acontece aqui, que espaço é esse de comunidade, de comum que a escola tem, para você poder fazer um comentário. Eu queria aproveitar, né, para pensar em escola. A gente estava falando sobre tédio, eu já pensei na etimologia da palavra escola, né, que é do grego, e obviamente eu não vou saber pronunciar, o Luiz pode me ajudar, que é escolé, né, mas essa ideia de um tempo de ócio, né, e como essa função pedagógica e educativa também depende muito da distensão do tempo, e dessa necessidade da pausa, né? Como dentro da própria etimologia e da ideia do São Domingos também de pensar a educação, vem um pouco essa ideia de que a gente precisa desses momentos de pausa, de pensar, de jogar perguntas, de pensar coletivamente, de não apresentar diretamente respostas. E isso é uma aflição também para os alunos, porque é aqui também que eles vão aprender a fazer isso, né? A criar esse espaço interno que para a gente também é difícil. A gente também está sempre aqui, ó, com as telinhas, e aí a gente tem um espaço interno, pronto, vamos preencher de alguma coisa, mas aqui a escola é uma grande oportunidade de criar esse espaço, né? Então, muitas dessas angústias de, não consigo me concentrar, você está aprendendo, né? Aqui você vai poder ser aluno e não se preocupar com outras coisas e não tirar o celular da mala, né? Então, eu pensei muito também na função da escola com a relação com o tédio, né? E com o espaço escolar também, que é uma coisa que a gente retoma agora, que aqui dentro do espaço escolar eles podem ser só isso, nas telas era um desafio, né? A gente não sabia o que estava acontecendo ali, existiam outras coisas encantadoras que estavam acontecendo também, e era isso, assim, não vou me estender muito. Posso? Vamos conversar um pouquinho disso? Bom, queria começar agradecendo as contribuições de vocês em relação ao coletivo e à conexão, né? Então, sim, né? No contemporâneo, o sujeito importa, o indivíduo, respeito ao indivíduo, que bom, a gente gosta disso, de ser respeitado, né? Mas vai trazendo esse traço do individualismo, tudo mais não vou retomar, né? E a importância, né? A humanidade, a civilização, justamente se impõe e se diferencia por esta construção, para o bem e para o mal, né? do coletivo, como a gente dizia. Então, esse manejo com o outro, lembra aí do Schopenhauer, você se aproxima para ter calor, o porco-espinho, né? Mas muito perto espeta, muito distante eu tenho frio, né? Nós não temos espinhos, mas é isso, quando eu vou chegando muito perto do outro, a minha individualidade está ameaçada, mas se eu fico muito longe eu tenho frio. Então, neste aproximar e distanciar permanente é que, assim, a civilização caminha. E aí, então, e é interessante pensar justamente, a escola é o lugar do coletivo para as crianças. Não é à toa que é aqui que a gente vai poder também ensaiar, talvez, algumas manifestações muito singulares que se opõem à família, mas não à família, porque a família não deixa, mas quem eu posso ser sem aquela proteção dos meus pais, etc. e tal, né? Encontro na escola, que também é um lugar de pares, né, mas que é um lugar diverso também. Acho que tem escolas que se propõem de homogêneas, né, tem escolas que se propõem, como aqui, né, como espaço coletivo e de heterogêneo, e de singularidades, e de diferenças, né? Então, eu vou encontrar apoio em algumas das minhas vivências, vou falar em vivência para transformar em experiência, e não vou encontrar apoio em outras. Vou ser estimulado ou vou ser chocado por manifestações que até então eu não tinha entrado em contato. Isso também é aprender, né? E a ideia da experiência, justamente como você trouxe, né? De novo, Benjamin, olha, hoje Benjamin, né? Não tinha pensado nisso, mas ajuda. Na psicanálise também temos isso. Como transformar a vivência em experiência? A experiência pode ser compartilhada, né? É o esforço através de uma narrativa, de uma construção, porque eu sinto alguma coisa, né? Todos nós sentimos, é a vivência primeira, né? E a primeira sensação é: não tenho palavras, não sei como explicar, né? Até nós estamos falando dos mal-estares ou das depressões e das angústias. O que você está? Não sei. Bom, não sei, é doença, né? A gente bota um rótulo.
talvez o tempo de, vamos tentar ver, tenta me explicar, né? Um pouco a conversinha que veio, a conversinha conversona, né? Depois, não foi imediato, né? Então, acho que essa experiência, né? Assim, esse é o compromisso também dos espaços institucionais escolares, né? De acolher essas vivências e buscar recursos que se transformem em experiências, né? Então, a humanidade tem experiências, algumas pessoas já viveram isso, a gente sabe, na transmissão do saber, né? Que acolhe um certo tanto, não dá conta de tudo, não, mas tem espaço para a tua pergunta. Então, a vivência do cabelo verde, já que você trouxe, né? Como é que pode, não pode, qual é a regra, qual não é a regra, o que quis dizer, vamos conversar com a família. Então, acho que essa, exatamente, né? Por isso que eu te agradeço, da gente lembrar do coletivo, né? De que este sujeito que tem direito a existir, a ser respeitado nas suas vivências, né? Mas se elas ficarem só nele, né? Ele morre. O importante, a gente quer causar, né? A gente sempre quer causar, a gente causa com cabelo verde na escola que não pode. Aí, quem sabe, a gente passa, né? Eu existo, eu tenho lugar no mundo, né? Nesse mundo que é tão diverso, como é que eu vou ser genuína, singular, né? Porque a gente, além de tudo, tem que ser criativo, né? A nossa sociedade não pode ser igual a ninguém, porque isso é ruim. Não pode ser igual aos pais, não pode ser igual, tem que ser criativo. De novo, é muito legal ser criativo, porque bom que a gente não tem que ser igual a todo mundo, mas também que difícil que é, né? Então, essa coisa do causar, do provocar, né? De uma vivência que é singular, que a gente sempre tem vivências muito singulares, como é que elas vão ter espaços, né? De compartilhamento? Porque eu quero compartilhar, porque eu quero ser reconhecido, né? Então, você falava, bom, vai ficar gravado, a gente aqui está íntimo, a gente se expôs, né? Então, a rapidez de acesso à informação, que também muitas vezes responde rápido, mas não permite esse exercício, né? Ler um livro demora, né? Mas, enfim, e não está, a gente vê, parece que está fora de moda, mas não está, a gente, nem sempre a gente consegue ler, mas como reencontro, então acho que tem, né, tem questões que se repetem, tem produções culturais, você falava das artes cênicas, você falava do teatro, né? O teatro contemporâneo muito ativo, mas assim mesmo tem essa distância, e como ser, a gente precisa de um como ser, né? Permanentemente. Então, sei lá, não respondi, mas era um pouco acolher, né? E tentar transformar em experiência, né? Esses testemunhos que vocês trazem, né? E que as nossas crianças... Aí chega na escola, assim, é o lugar onde a gente vai aprender, né? Transformar, contar, né? E não é só fazer a prova para ver se eu aprendi, né? Mas como é que eu elaboro tudo isso? Como é que eu me digo? Submetido a algumas condições. Então, voltamos ao viver em coletividade é se submeter, né? Se submeter aos combinados, para eu poder estar nesse grupo, tem algumas coisas que eu preciso fazer. Não é na hora que eu quero, do jeito que eu quero, né? Eu preciso encontrar ali um tempo, né? Então, poder suportar essa submissão. E os adultos também poderem colocar as condições, né? Que também está meio fora de moda. Vou te passar o microfone. Oi, tudo bom? É uma questão que eu vou ilustrar a partir de uma cena de uma série, um seriado de Netflix que eu vi ontem. Tem lá uma dupla de personagens que eles se revelam imortais, e eles combinam de se encontrar uma vez a cada 100 anos, né? E eles se encontram, então, em 1600, 1700, e de 1600 a 1800, em Londres, né? De 1600 a 1800, o lugar em que eles se encontram é mais ou menos igual. As pessoas mudam um pouquinho a roupa, mas é o ambiente, aquela coisa escura, vela e tal. De 1800 para 1900, aí muda tudo. Londres é uma outra coisa. Bom, essa é a cena do seriado. O que eu queria pensar é essas experiências que a gente vive com os filhos, que são transformadoras para os filhos e para os pais. Uma certa questão que eu tenho pensado agora é que agora as gerações estão cada vez, os filhos estão sendo expostos a coisas que os pais não viveram. Ou seja, essas cenas, ou seja, bom, eu tive, assim, eu fui criança, fui adolescente, teve dramas, alguns deles são semelhantes, né? O primeiro encontro, parará, mas tem coisas que é viver com essas novas tecnologias que é um pouco, eu não sei exatamente como traduzir a partir de uma experiência própria.
Então, não sei se também é um novo drama, porque, bom, como que você está vivendo, tem coisas que é ok, mas tem coisas que eu não faço a menor ideia do que seja crescer em festa com celular, que filma, né? Não sei se é um outro desafio para a gente, né? É que eu acho que, desculpa, é que o coletivo... Eu te dei um drible aqui. É que talvez a resposta ao coletivo talvez fosse uma resposta para a gente. Ai, bom, Carlos, com certeza, né? Eu acho que a gente tem uma perspectiva nostálgica de imaginar que não sei se os nossos pais, mas os tataravós sempre tivessem as respostas, né? Não sei. Também são as representações que a gente faz, porque sempre o mal-estar do que a gente vive é maior, e o que a gente sofre. Então, absolutamente sendo solidária, né, ao que você traz, e dessa rapidez, de que a gente, enfim, é permanentemente revolucionado, né, nessa possibilidade de referências que, de algum jeito, as crianças talvez esperem, né, certamente esperam da gente. Então, acho que sim, isso é um fato. Por isso mesmo, né, eu digo o tempo todo, por mais que a gente tenha essa reflexão, precisamos levar muito a sério o sofrimento, o mal-estar, assim, na forma que ela se manifesta, e aí sim, o coletivo. Então, desde da criança que chega na escola e faz, sei lá o quê, ou que está em casa lá fechada no quarto, né? Então, este compartilhar, que, bom, não sou a única, né? Como, enfim, vocês estão testemunhando, o WhatsApp pode ser um meio, mas assim mesmo é super importante não banalizar. Se todo mundo está passando por isso, então tá bom, vai passar, né? Eu, com adolescente, em determinado momento, eu discuti essa questão de falar aborrecente, né? O risco que é aborrecente, vai passar, é da aborrecência. Todo aborrecente é isso. E é um jeito de se distanciar, né? Deixar passar. Eu acho que a gente está aqui falando do compromisso de estar junto com o filho, de estar junto com os colegas, de estar junto com a comunidade escolar, né? Então, vou lá, eu brinquei, vou chegar na escola e vou dizer, eu não sei o que fazer com meu filho, pelo amor de Deus, me ajuda. Então, não, tá bom. Vou aceitar, né? O endereçamento da demanda sempre tem que ser levado a sério. Isso eu queria dizer. Por mais que nos angustiem muito, porque a gente não tem essas respostas, né? Então, algumas, com o tempo, a gente consegue encontrar, outras, bom, pera, deixa eu respirar e encontro, e outras tantas estão em construção, né? Mas se elas estão em construção num coletivo, eu proporia, como a gente faz com as crianças, né? Vamos fazer combinados provisórios, né? Por enquanto, como é que nós vamos combinar? Então, sei lá, o grupo de pais em relação à festa, como é que vai combinar? Em relação à escola, o que é admissível ou não admissível nesse tempo, né? Na volta da... Enfim, eu acho que esse coletivo que compartilha da angústia e estabelece alguns saberes provisórios, né? Alguma experiência, todas as vivências de angústia, frente a isso, como é que nós vamos, né, construir agora um combinado, vamos dizer, né? E ver como funciona, organiza, acalma, porque também isso, né, produz um efeito, acalma as angústias, né, dá uma tranquilidade, né? Não está funcionando, vamos pensar de novo, não vamos desistir, porque vai passar, né? Eu acho que esse é o nosso compromisso, né? Eu costumo sempre dizer, quando chega a cada paciente, com certeza eu não tenho todas as respostas, algumas a gente até às vezes tem, né? Mas o meu compromisso é poder estar junto com você, sabe? É dar a mão e estar junto, acompanhando o teu sofrimento. Eu acredito que em algum lugar a gente vai chegar, não sei qual, né? E, gente, temos vida que nos mostra que a gente chega em lugares, né? Sobrevivemos à pandemia, estamos aqui, a volta à escola, está um caos, as crianças estão com medo, mas umas entusiasmadas, outras não, e é isso que a gente vai ter que inventar, né? Com algumas coisas, algumas formulinhas a gente sabe, né? Quando a gente escuta a música que sorri se acalma, quando a gente vê algumas teorias que nos respondem, vamos lá ressuscitar o Benjamin do século passado para dizer, ó, vale a pena ter tédio, né? Absolutamente atual, né? Enfim, isso não é para dizer, tá bom, então é atual, então tá bom, vai passar. Um pouco assim, vai passar, calma. Eu olho às vezes para a história para dizer, não, a humanidade ainda não acabou e já passou por tanta coisa, então, em algum lugar a gente vai. Isso me acalma provisoriamente. Estou aqui trocando uma receitinha para vocês ler história, né? Estamos numa baita crise? Estamos numa baita crise, né? da civilização, como outras tantas, enfim. Fazendo aqui o terrorismo,
Bom, lembrar que não dá mais para a gente contar que a adolescência passa. A adolescência permanece até os 60 anos de idade, na maior parte das sociedades, né? E isso gerou até, nos anos 90, gerou lá até uma nova nomenclatura, que é adultescência, né? Que os psicanalistas, principalmente, me lembro que se reuniram não me lembro mais se era folhetim ou se já tinha mudado de nome, mas no caderno da Folha de São Paulo, os psicanalistas refletindo sobre essa permanência, esse cultivo da adolescência, né, que fazia com que os próprios adolescentes, na fase de transição, supostamente, ficassem irritadíssimos com os velhos. Né? Por que que eles estão sequestrando a nossa juventude? Por que que eles estão... E isso trouxe aí uma série de outras questões. Por exemplo, o fato de a vaga de adultos ficar ociosa, né? Para eles mesmos. Então, eles não encontravam mais os limites. Então, essa é uma questão que eu acho que ainda permanece, né? Mas essa quase indistinção entre as gerações. Se não há distinção entre as gerações, não há o que trocar entre gerações. Isso é muito perigoso, porque é justamente o aspecto da experiência que não é mais comunicado de um para outro. Aquela situação em que, deixa eu contar o meu vivido, mas se eu quero ser jovem permanentemente, eu não posso falar do passado. Eu tenho que falar só do presente que eu vivo com os meus filhos. Então, essa é uma complicação que se põe na sociedade contemporânea, na cultura contemporânea. Não diz respeito só aos nossos impulsos e às nossas vontades de resolver, mas é algo que está para além das nossas ações individuais. Lógico que nós nos resguardamos, lógico que aquilo que Verônica, né, que trazia, que é maravilhoso. Sim, quem diz isso é um biólogo, mas é um biólogo, escritor e poeta, é o Miyakoto, né? Ele diz: só existimos porque intercambiamos. O humano, o gênero humano só existe porque ele foi se cruzando, ele foi se misturando, né? Então, é assim, depende da diferença. A busca da homogeneidade, que é tão comum, e a nossa escola não é essa, graças a Deus, ou a nós mesmos também, mas, enfim, não é da perspectiva da homogeneidade. Então, por isso que também ela acaba sendo um lugar de pipocar essas questões que são das tensões que levam ao encontro com o outro, né? O encontro com o outro é difícil. O outro tem mau hálito, o outro às vezes tem hábitos que me incomodam, e isso nos aproxima, acho que assim, de uma maneira mais contundente, né? Nos aproxima de uma categoria da psicanálise que eu não quero entrar nela como técnica, mas como metáfora, né? Da melancolia. Porque o melancólico é justamente aquele que não consegue, né? Não consegue identificar o que lhe falta, mas é uma sensação de falta permanente. E ele é um queixoso. E ele é um sujeito que vive se queixando. E aí, uma outra psicanalista muito interessante, amiga da gente também, ela faz uma ressalva: ele não se queixa somente, porque a palavra para queixa em alemão, supostamente, eu não sei a pronúncia, mas Klage, é também dar queixa. Ele não só se queixa, como ele dá queixa do outro. Então, o outro se transforma num insuportável inimigo. Não é? E o cultivo, até mesmo por séries, até por produtos da cultura de massa, o cultivo da tristeza, da melancolia, dos ambientes esfumaçados, daquilo que a gente não enxerga direito. A gente ia trazer para hoje, desistimos, mas
toda a arte do Olafur Eliasson é uma arte que apresenta muito disso, né? Ambientes esfumaçados, não se discerne o que tem, ou então, de um outro jeito, que a gente, o weather, o que é alguma coisa, que é um sol permanente, né? Um sol permanente. Então, no que eles chamam de site specific, ele faz um sol permanente, um sol brilhando 24 horas por dia, que é insuportável, e é um pouco a reflexão sobre a nossa sociedade da produção contínua, da produção sem limites, né? Temos que estar atentos, vigilantes, 24 horas por dia, etc. Quer dizer, é uma leitura possível, mas ele traz bastante esses elementos. O Guilherme Wisnik, que é um arquiteto que reflete filosoficamente, que isso é muito interessante, ele traz no livro dele um panorama de como a arquitetura se movimenta para nos trazer, para nos denunciar, para, de novo, dar queixa. Portanto, é uma arte melancólica também. Dar queixa disso que está nos acontecendo, de que nossas vidas estão cheias de nuvens escuras. Ora, Bel, metaforicamente, será que nós estaríamos vivendo uma cultura do luto e da melancolia? Bom, ainda bem que num curso de psicanálise aqui, mas enfim. Então, né, Silvia, acho que bom, o se queixar e dar queixa, né, e se a gente fica remoendo nessa perspectiva e se instala, sim, a melancolia, né, porque se queixar, que bom que a gente me queixo, tem algo que não vai bem, né, epa, alerta, então vamos prestar atenção na queixa. Agora, se a gente fala, essa queixa é depressão, essa queixa é aquilo, essa queixa é um chato, essa queixa, né, a gente imediatamente enquadra, talvez a gente, né, jogue um pano em cima da queixa, regulo, eu sei sobre o outro fica descartado, e a sua manifestação não encontra voz. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Dar queixa, puxa, precisamos dar muitas queixas, né? Então, a questão é, o mundo é mau, eu não tenho lugar e eu fico só dando queixas. Não me implico, como é que a gente falou? Não me responsabilizo pelos meus atos e pelas minhas escolhas, né? Então eu estava pensando, para eu poder me responsabilizar sobre o que eu escolho, eu preciso manifestar o que eu quero. Eu quero isso. Né? E alguém vai me dizer, pode, não pode, por que não pode? Expressar, né? Acho que isso é caro. A expressão dos meus desejos, daquilo que eu sinto, daquilo que eu quero, é absolutamente legítima. E eu acho que o que estamos nos comprometendo aqui é, vamos prestar atenção naquilo que se apresenta para a gente. O que não significa que a gente atende. Não só que a gente não entende, mas que a gente não pode atender. Todos os pedidos que os nossos filhos trazem, a gente não vai atender, e tudo bem não atender, tem todo um sistema aí. Então, acho que assim, a queixa, a manifestação, ela é legítima, né? Ela precisa encontrar uma ancoragem no coletivo, um outro, né? Que é um outro, o pai e a mãe, um outro escola, este pai e a mãe que só vai poder suportar este endereçamento se tiver uma ancoragem, né? O que eu já vivi, qual é a minha experiência, quais são as minhas referências, né? De forma a não se instalar no eu quero mais, não encontra a resposta, aí eu vou querendo cada vez mais, né? Um pouco o teu filho que te encheu, é isso, né? Aí tem uma hora que teve lá um susto para ele, né? Então cria-se um impacto, né? Não é um desconsiderar, e uma possibilidade de compartilhamento acontece, enfim, como você conta. O dar queixa, né? Acho que, claro, com isso que nós estamos dizendo, nesse contemporâneo, com um sol permanentemente brilhante, que precisa mais, e de novo o efeito da arte, né? De repente, esse brilho me estonteia, eu tenho um impacto e paro para pensar, talvez, alguns sim, outros não, né? Não entendi essa obra de arte, o que quer dizer, enfim. Então, acho que suscita este dar queixa. Então, a perspectiva melancólica organizaria, bom, a histeria organizou o século XIX, a depressão organizou o século XX, estamos na melancolia. Talvez, como a cada época, você tem o seu sintoma, né? Meio que, bom, se me prometem tudo,
já que eu não posso tudo, é a perspectiva melancólica, né? Você não se conforma ao que perdeu, e sabe-se lá o que perdeu, você nem viveu, né? Mas era essa promessa de poder ter tudo. Então, numa certa perspectiva, né, eu poderia concordar com você de que a gente está sobre essa organização, né, defensiva frente a tantos excessos. Mas tomando cuidado da gente não, né, categorizar, né, porque também eu acho que tem isso, não são estruturas rígidas, são aproximações que nos permitem entender as contradições. E esse é o lugar que eu diria do psicanalista: é um deprimido, é um melancólico, é um histérico. Bom, me ajuda um pouco, mas se eu for querer enquadrar o tempo todo, eu perco de vista, né, aquele sujeito. Então, acho que eu convocaria por aí. Né? Então, acho que frente a tanto estímulo, né, tem tanta perplexidade, como é que a gente provisoriamente, de vez em quando, põe uma janela para tapar um pouco o sol, né, sem sair no fumaça. Agora, os ambientes sombrios e escuros, vimos muito, né, no século passado, a depressão, assim, os românticos, né, no romantismo, né, você morria cedo porque a vida não valia a pena, né, assim. Então, vamos lembrar também na história que já esses atravessamentos acontecem, né? Tinha lá um momento do mundo importante. Então, sei lá, provisoriamente eu te diria isso. Sob o véu do luto, ainda é possível abrir frestas, e sobre o fel da melancolia, é possível adocicar um pouco a vida. Imagina. Tá bom, tem mais uma questão. Vamos. É que você abordou uma coisa que eu acho que muitos pais compartilham, né? Da questão da queixa, da arqueixa, e esse lugar que, de repente, eu não consigo alcançar, né? O meu pequeno, ele tem um senso crítico muito afiado, assim, ele diz, vai e destrincha a coisa, mas às vezes, né, tem e assim, que me dá uma certa tristeza. Eu sou da geração que cresceu com medo que um maluco apertasse o botão da hecatombe nuclear, tá? Então, a gente tinha esse medo, mas eu, com 12 anos, achava que eu podia mudar o mundo, que tem a ver com a esperança que você pontuou logo no começo, você pincelou ali. Aí, um dia, conversando com ele, ele falou, não, porque o mundo não presta, e foi elencando, tá? Motivos assim que difíceis de você dizer, realmente. Aí foi. E aí eu falei, olha, Samuel, eu acho muito importante a gente olhar o que não está bem, mas também pegar o que não está bem e mover uma ação. O que eu posso fazer para melhorar? Porque falar da humanidade como algo que não sou eu, e esse lugar, para mim, que você falou aí, que é o dar queixa, né? Não sou eu, é a humanidade. A humanidade está doente, eu sou parte da humanidade. O quanto da minha agressividade não fomenta a guerra da Ucrânia. Tem até a teoria lá da borboleta, né? A borboleta bate a asa aqui e vira um terremoto, maremoto, sei lá o quê, do outro lado do mundo. O quanto a gente se distancia, e também volto a bater na tecla do coletivo, porque a gente ficou, eu acho que a gente introjetou muito essa coisa do individual. Então, a gente para de pensar como parte de uma célula de um corpo, e isso pode se estender, desdobrar até o nosso planeta aí que está, essa doença que veio mostrar, né? Foi um vírus, uma coisinha invisível que veio dizer para a gente, a gente está conectado, quer a gente queira ou não, independente de raça, dinheiro, de lugar social, todo mundo está ligado. Então, assim, voltando à esperança, né? Porque, assim, isso é um sofrimento, apesar que eu não tenho problema de chorar junto nunca tive com os meus filhos, e de ficar mãe canguru na dúvida e não na falta de resposta, porque tem coisa que é muito difícil responder. É muito duro, né? Passar, ver uma pessoa dormindo no chão e o filho falando, por que tem tanta gente na rua? Né? São coisas que são complexas de responder. Então, assim, eu acho que chorar junto com um filho e também rir junto com o filho é bom. Mas, como o que eu sinto, e pela quantidade de crianças se cortando, jovens se cortando,
que sempre tem uma fala de querer sentir, né? Voltando lá à música, suicídio, que é um tabu para todo mundo de adulto, quanto mais de criança e jovem, não é? Porque eu acho que a falta da esperança, de não ver no mundo como ajudar esses garotos, garotas, a terem isso que antigamente eu me lembro que era mais fácil, mesmo tendo medo do botãozinho ser apertado. É isso. Vou juntar e juntar bem, eu acho, porque eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da morte, que eu acho que também está posta. Achei super legal essa ideia do Freud de que os mal-estares têm a ver com você perceber a finitude, e a gente viveu isso concretamente, as crianças, e a gente fala o tempo inteiro que a minha filha traz muito: a Amazônia está acabando, mãe, a Amazônia está acabando. Então, tem essa questão da morte colocada e pouco realmente conversada, né? Então, quem passou por mortes na Covid, nas suas famílias, como que foi que reverberou? Então, tenho pensado muito sobre isso e esse ponto acho que a gente poderia falar mais, né? Bom, como falar, né, da morte, da finitude, do que a gente não sabe, é sempre difícil, acho que esse é o impacto. Então, compartilho. E, de fato, né, a Covid pôs à prova, a morte está aí, a humanidade está conectada, né? Veio o negocinho da China e está aqui, então os chineses são os malvados, os macacos são os malvados, e imediatamente se restabelece coisas velhas, né? A China não é mais o botãozinho da Rússia, enfim, essa divisão do mundo bom, do mundo mal, que organiza provisoriamente, o mal está sempre em outro lugar, né? Mas a gente ficou revolucionado com essa, né, porque teve a Covid, teve a guerra da Ucrânia que chega perto, que é parecida com a gente, enfim, reedita algumas narrativas antigas, mas ela pôs na essência essa conexão, essa conectividade, que é a nossa esperança e que é a nossa encrenca. Né? Porque assim, puxa vida, o mundo é uma coisa só, então eu não estou protegida aqui na minha casa, nesse país, né? Não estou absolutamente ameaçado. Mas, né, tem os saberes que se fazem, que se constroem. A Amazônia está destruída, mas a nossa geração, né, a minha, talvez parte da sua, né, a questão do meio ambiente era questão para os ecologistas. Não era, a gente tinha questões e de novo, não vamos falar mal da gente ou falar bem, né? Mas, assim, eu acho que tínhamos utopias, enfim, então, e está muito presente, e estão cuidando muito. Então, a responsabilidade do planeta virou uma coisa concreta de todo mundo. Nas crianças, que assim, como é que faz o lixo, como é que não... Quero uma coisa que... Então, é interessante pensar, de novo, a minha perspectiva otimista, sem negar as dificuldades desses momentos. Cria-se também, frente à crise que se instala e que a gente olha para ela, com toda a gravidade, então vai acabar o planeta, e aí na hora que fala vai acabar o planeta e você vai morrer, e a morte não é uma coisa distante, porque ela esteve muito perto, a gente viu, né, na história da Covid, todo mundo pode morrer, e eu não vou na escola, porque senão eu posso morrer ou eu posso matar, então não virou uma história dos outros para as crianças, concretizou muito, né, cria-se o que a gente faz? O que é a morte mesmo? O que é bicho mesmo? Como é que a gente se protege? Como é que a gente cuida da nossa saúde? Como é que a gente cuida do outro? As máscaras. A gente nunca se preocupou de gripado ou não, tá bom, se estava muito doente, não ia. Então, eu sou um fator de transmissão, eu sou mal, né? Ou eu faço parte. Eu acho que nós precisamos aproveitar isso para resgatar essa conectividade e ir buscando as narrativas possíveis frente à morte, à finitude. A gente não dá conta de tudo, a ciência não dá conta de tudo, ninguém dá conta de tudo, mas numa certa composição, a gente encontra possibilidades, né, de sobrevivência, de convivência e de criação, né, que eu acho que são esses pequenos encontros, né, pequenos com cada um da nossa família, os pequenos encontros na escola que vão apresentando as teorias. Eu lembro que eu falava, gente, as crianças têm que voltar para... mas como é que vai ser máscara? Eu falei, bebê adora brincar de máscara, vamos começar por aí, pensando nos pequenininhos, né, vamos brincar de máscara. Assim, sei lá, os personagens, os heróis, os mascarados, e a cada época, né? Vamos estudar a vida e a morte, vamos falar da morte, né? Não só do ponto de vista da ciência, mas também do ponto de vista da ciência, né?
o que que é a morte, o que que é a reprodução, o que que é a sexualidade, né? E aí, que também é uma encrenca. Então, acho que tem essa questão. Os cortes, né, como mesmo dizem, é para sentir, né, ou aliviar do meu insuportável, ou para sentir alguma coisa. Então, bom, o que nós estamos oferecendo de possibilidades de sensação? Como é que a gente não se instala só, né? Vamos lá, vou te compartilhar, vamos experimentar coisas novas, vamos experimentar, mesmo que dê ansiedade, mesmo que dê medo, mesmo que a gente não saiba. Eu acho que são tentativas, né? Até que ponto não é um apelo para dizer estamos muito anestesiados, estamos muito poupando dos conflitos, por medo dos conflitos, né? Acho que não é para nos culpabilizarmos, porque é muito difícil sustentar, né? E a questão do suicídio vem em ato essa coisa assim, bom, vou frente ao imponderável, atuo, né? Escolho. O suicídio, né? Também na história a gente tem momentos, né, de grande paixão, que o suicídio resolve, a paixão excessiva, né? Tem essa representação aí. Então, não tenho todas as respostas, acho que precisamos estar atentos e fortes. Como é que é? É preciso estar atento e forte. Aí a música nos ajudando, né? Não é de agora, né? É de uma certa época que a gente estava vivendo coisas parecidas. E atento, e nem sempre a gente está forte, né? Mas a gente se fortifica assim, que é o que vocês mesmos estão testemunhando. Mas o planeta sendo destruído é trágico, mas puxa vida, eu tenho alguma coisa a fazer aqui. Vamos cuidar da água, vamos cuidar do lixo, vamos cuidar, né? Eles ficam até chatos, alguns, no patrulhamento né? Mas estão aí, estão atentos, né? O chato do teu filho que não te deixou ficar sozinho. Sim. Pois é, mas assim, tem uma hora que é chato, né? Mas puxa, né? Eu acho que é nesses lampejos que eu acho que a gente tem a saída, sabe? Aqui tem algo que fura. É a criança que me trouxe esperança naquele momento e disse, a esperança está em estar junto. Não adianta você ficar sozinho, né? Vem ficar junto comigo que a gente resolve junto, me acolheu. Então, mesmo sem saber muito o que a gente vai falar. Mesmo sem saber, sei lá se ele estava entendendo o que estava acontecendo, mas ele estava atuando dessa maneira. E, bom, de alguma maneira, assim, você foi tocando em algumas questões que nos aproxima dessa perspectiva de felicidade ou de paixões alegres, né? Tem alguma coisa que eu acho que a gente pode chamar de economia da atenção, que assim, não dá para estar conectado com absolutamente tudo. Essa conectividade compulsória é um absurdo de exigência para nosso cérebrozinho, né? Isso não é estar no coletivo. Não é estar na relação. Exatamente, mas dá a ilusão, né, de que eu tenho que ter opinião. Opinião é a coisa mais pobre que possa existir, gente, né? Quando você tem argumento é uma coisa, agora você tem opinião, é nada. E é disso que é feito, por exemplo, o WhatsApp, né? Então, eu estou informado, eu tenho opinião e eu ofereço opinião porque com isso eu vou brilhar por um segundo. A primeira pessoa que lê vai falar assim, nossa, ele sabe pensar. Depois, ele já não é meu esse pensamento, ele já virou com o pensamento da rede. E aí já viralizou, e aí pronto, então nem é meu. Então, é por um milímetro, um milésimo de segundo que a gente se joga na internet com essas confissões, ou com essas opiniões, ou com essas, dando queixas, etc., etc., né? Quer dizer, não é a internet que é a culpada disso, mas é o nosso uso da internet, que é assim. E uma economia, quando eu digo economia, não é uma economia de redução, não é poupança, é de distribuição inteligente, né? Então, também de uma distribuição inteligente
dessa bilis negra, né, que toma os nossos órgãos, o nosso fígado, né, quando nós saímos xingando, aquilo que vira tinta nanquim. Antigamente era tinta nanquim, a gente colocava a caneta tinteiro, passava ali e escrevia, né? Hoje a gente faz isso só que no fígado, né? Aí apanha lá a bilis negra, não é mais o nanquim, e escreve os impropérios maiores em relação a pessoas, em relação a personalidades públicas, em relação a instituições, etc, etc. Isso nada ajuda na busca daquilo que o Spinoza chamava de os encontros felizes, né? Numa ética que é chamada de a ética da felicidade, não há bem e mal a priori, há situações em que me potencializam mais a encontro com o outro, encontro com as outras matérias, que são material, no sentido matéria física mesmo, né? Que pode ser a sopa, pode ser a maconha, pode ser o vinho, pode ser... então, quanto esse encontro te faz feliz? Feliz é potencializado. Aumenta a sua potência de estar no mundo, ou não. Né? Então, acho que essa é uma busca, uma ética a ser cultivada para que a gente tenha, de verdade, paixões alegres. O grupo disse que ia cantar alguma coisa, não era? Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Felicidade. Não sei o que foi que eu fiz, se eu fui perdendo o senso de realidade. Um sentimento indefinido foi me tomando ao cair da tarde. Infelizmente era a felicidade. Claro que é muito gostoso, claro. Claro que eu não acredito. Felicidade assim, sem mais nem menos, é muito esquisito. Não sei por que eu tô tão feliz. Preciso refletir um pouco e sair do barato. Não posso continuar assim feliz como se fosse um sentimento inato, sem ter o menor motivo, sem uma razão de fato. Ser feliz assim é meio chato. E as coisas nem vão muito bem, perdi o dinheiro que eu tinha guardado. E para completar, depois disso, fui despedido, tô desempregado. Amor que sempre foi meu forte, não tenho tido muita sorte. Eu tô sozinho, sem saída, sem dinheiro e sem comida e feliz da vida. Não sei por que eu tô tão feliz.
vai ver que é para esconder no fundo uma infelicidade. Pensei que fosse por aí, fiz todas as terapias que tem na cidade. A conclusão veio depressa e sem nenhuma novidade, o meu problema era a felicidade. Não fiquei desesperado, não. Foi até bem razoável. Felicidade, quando é no começo, ainda é controlável. Não sei o que foi que eu fiz para merecer estar tão radiante de felicidade. Mais fácil é ver o que eu não fiz. Fiz muito pouca coisa aqui para minha idade. Não me dediquei a nada. Tudo eu fiz pela metade. Por que então tanta felicidade? E dizem que eu só penso em mim, que eu sou muito centrado, que eu sou egoísta. Tem gente que põe meus defeitos em ordem alfabética e faz uma lista. Por isso não se justifica tanto privilégio de felicidade. Independente dos deslizes, dentre todos os felizes, sou o mais feliz. Não sei por que eu estou tão feliz. Eu já nem sei se é necessário ter um bom motivo. A busca de uma razão me deu dor de cabeça e acabou comigo. Enfim, eu já tentei de tudo. Enfim, eu tentei ser consequente, mas desisti, vou ser feliz para sempre. Peço a todos com licença, vamos liberar o pedaço. Felicidade assim desse tamanho, só com muito espaço. Peço a todos com licença, vamos liberar o pedaço. Felicidade assim desse tamanho, só com muito espaço. Paulo Tati, Luiz Tati. Bom, ao mesmo tempo que é leve e voa, e precisa de vento, ocupa tanto espaço, né? Talvez por isso inquiete tanto, né? Quando a gente é depressivo, a gente fica pequenininho, cada um na sua, e, enfim, talvez não incomode, não se queixe, não queixe. E acho que, né, esse espaço aqui que estamos buscando, eu diria que é, né, numa rede intersubjetiva que a gente vai construindo, né? Nisso que vocês estão testemunhando, na convocação entre vocês com a escola, nós estamos falando desse universo, né? Com as pessoas que são caras, as referências dos seus filhos que conversam com vocês, as coordenações, né? Nesse desafio da gente não desistir de buscar os sentidos, de construir os sentidos que nunca estão dados, né? Muito rapidamente são categorizados, porque nos aliviam. Se a gente tem um nome, a gente fica, ufa, já sei, com todos os riscos, né? E assim, cantar e viver, né? Enfim, a vida mesmo, aí, que vai nos trazendo, né, encrencas e bons momentos e descobertas. Eu diria que é isso, boas encrencas, né? Boas encrencas. Esperando aí que vocês saiam aí com um pouquinho de espaço, né, para respirar e seguir aí nesses desafios. Obrigada pelo testemunho e por compartilhar aqui essas vivências, e espero que a gente caminhou um pouquinho, né, nessa esperança de vida que se renova. Obrigada, Silvia, obrigada a vocês aqui do São Domingos. Nós aqui temos muito a agradecer e ficamos com vontade de fazer novos encontros. Prometo que a organização será diferente. Instalarei aqui um divã para que Bel possa me analisar. Tá bom? De jeito nenhum. Essa proposta já não está aceita. Acho que bons espaços de conversa, sim, vocês devem fazer e ao vivo. Essa é a minha recomendação. Eu trago as queixas e ela faz a elaboração toda, o tratamento delas. Muito bom. Muito obrigado, Bel. Obrigado pelo espaço descontraído, pelo tempo descontraído, pelas suas respostas muito consistentes, as perguntas também que vieram com muita propriedade. Agradeço todas e todos e vamos lá, vamos em frente com muita alegria. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz, sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover,
deixar molhar para receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar em vão, porque os dias vão pra nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar. Na chuva, quando a chuva vem, melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem, dançar na chuva quando a chuva vem. Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber, felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar, pra receber o sol quando voltar. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar. Na chuva, quando a chuva vem, melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem.